Olá, olha só, os orçamentos do governo, na verdade, contam duas histórias bem diferentes. E entender essa diferença? Bom, essa é a chave para a gente conseguir decifrar o que está por trás das notícias de economia. Então, bora mergulhar nisso. A gente vive ouvindo falar disso no jornal, né? Déficit primário. Parece uma coisa super complicada, mas a verdade é que não é. Hoje, a gente vai desmontar esse quebra-cabeça de uma vez por todas. E olha, a importância disso é gigante. Isso aqui não é só um termo técnico, um jargão de economista, não. Esse número é, na real, um dos termômetros mais importantes para a gente saber como anda a saúde financeira de um país. Ok, então vamos começar pelo básico do básico, só para todo mundo partir do mesmo ponto. Pensa em qualquer orçamento. Tem o dinheiro que entra, que é a receita, e o dinheiro que sai, que é a despesa. Simples, né? Pois é. Mas é justamente aqui que a história começa a ficar interessante. Então, a grande sacada para entender o orçamento do governo é essa aqui. Tanto as receitas quanto as despesas se dividem em duas grandes caixinhas, sabe? A primária e a financeira. E são exatamente essas duas histórias que a gente precisa acompanhar. Para ficar mais fácil de entender, vamos pensar numa casa. A parte primária é o dia a dia, sabe? É o salário que entra e as contas que a gente paga: luz, água, supermercado. Já a parte financeira, bom, aí é como se fosse o gerenciamento dos empréstimos e dos investimentos da família. Uma coisa é o dia a dia, a outra é a gestão do dinheiro. São dois mundos diferentes. Então, colocando de um jeito bem direto, os itens primários são o coração do governo. É tudo aquilo que o governo faz no seu papel principal, que é prestar serviços para a população e, claro, arrecadar o dinheiro para pagar por tudo isso. Já os itens financeiros são outra história. Aqui a gente não está falando de construir uma escola ou um hospital, não. Aqui o papo é sobre administrar a grana e, principalmente, lidar com as dívidas que o governo já fez lá atrás. Ok, vamos ver como isso funciona na prática então. Começando pelo dinheiro que entra no caixa do governo. As receitas também seguem essa mesma divisão, primária e financeira. Primeiro, as receitas primárias. Basicamente, essa é a grana que o governo arrecada para bancar o funcionamento do país, o dia a dia mesmo. E de onde vem esse dinheiro? Bom, vem dos lugares que a gente já conhece bem. Dos impostos, como o de renda ou das empresas, das contribuições sociais, tipo a da Previdência, e das taxas de serviços. É o dinheiro que nasce da própria atividade econômica do país. Agora, vamos para as receitas financeiras. E aqui tem um ponto super importante. Isso não é dinheiro ganho, como um salário, sabe? É dinheiro que o governo levanta se financiando. Em outras palavras, é o governo pegando dinheiro emprestado. Ele faz isso emitindo títulos da dívida ou pegando empréstimos mesmo. Entra dinheiro no caixa? Entra. Mas claro, isso cria uma conta para pagar lá na frente. Beleza, já vimos o dinheiro que entra. Agora vamos olhar para o outro lado da moeda, o dinheiro que sai. E, sem surpresa, os gastos também seguem essa mesma lógica de separação. As despesas primárias, então, são os gastos para manter o país funcionando. É o custo de todos aqueles serviços que o governo presta para a gente. Ou seja, a gente está falando de saúde, de educação, de investimento em estradas, em infraestrutura e, claro, do salário dos servidores públicos que fazem a máquina toda girar. E aí vem a contrapartida, as despesas financeiras. Esse dinheiro não constrói nada novo, não paga um professor a mais. Esse gasto é basicamente o custo da dívida que já existe. E o que são esses gastos? Bom, são principalmente duas coisas. Primeiro, os juros da dívida. É como se fosse o aluguel do dinheiro que foi pego emprestado. E segundo, a amortização, que é a devolução do valor principal do empréstimo em si. Certo. Agora que a gente já entendeu as peças separadas, vamos juntar tudo. É aqui que a gente vai entender por que essa divisão toda é mas tão importante. Imagina o seguinte cenário. Olhando só para a operação do dia a dia, o governo arrecadou 20 bilhões a mais do que gastou. Isso é o que a gente chama de superávit primário, ou seja, a operação principal deu lucro. Parece uma notícia fantástica, certo? Pois é. Mas aí entra a segunda história, a conta da dívida. Nesse nosso exemplo, o governo precisou gastar só com juros 60 bilhões. E o que acontece quando a gente junta as duas contas? Aquele superávit de 20 bilhões some, é totalmente engolido pelos 60 bilhões de juros. O resultado final é um déficit de 40 bilhões. A história financeira simplesmente virou o jogo. Então, chegamos ao ponto central. O resultado primário mostra se o governo hoje, com as receitas de hoje, consegue pagar as despesas de hoje.
É um retrato da situação atual, sem o peso da dívida do passado. Ele responde àquela pergunta fundamental. Tirando a conta antiga, a operação de agora está no azul ou no vermelho? E é por isso que fica aqui a reflexão. Da próxima vez que aparecer uma notícia sobre o orçamento do governo, a análise vai ser diferente. A pergunta não vai ser só, deu déficit ou superávit? A verdadeira pergunta vai ser, qual das duas histórias, a primária ou a financeira, é que está mandando no resultado final?